Boa tarde a todos. Está começando mais uma roda de conversas do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio. E na roda de hoje temos os convidados Leandro Castro, que é mestrando do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, assistente de pesquisa do CIESP e coordenador do coletivo A Rocinha Resiste. Além dele, temos também Irene Risini, professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio e diretora do CIESP, e o professor e diretor do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, Marcelo Burgos. Então, Leandro, vamos começar com você, que é coordenador do coletivo A Rocinha Resiste. Eu queria saber de você, como mestrando de serviço social, mas também como morador da Rocinha, como está a situação na Rocinha? Quantos óbitos já tem, quantos infectados, e se esses dados são confiáveis assim pela disponibilidade de testes. Boa tarde. Eu queria primeiramente agradecer a todos e todas pelo convite para a roda de conversa. Acho que começar pensando, sobretudo, no que tudo isso tem despertado assim de desafio, né, para nós moradores de favela. Eu sou morador da Rocinha e até a gente começou um trabalho com o coletivo A Rocinha Resiste no dia 19, buscando mesmo fazer uma leitura desse contexto, buscando entender de que forma, né, nós moradores, juntamente com a rede interna aqui dentro da Rocinha, as instituições da sociedade civil e até mesmo alguns equipamentos públicos, entender como que esses atores diversos estavam se mobilizando, né, em torno do Covid-19. E aí eu acho que o primeiro incômodo, enquanto morador, e aí falando também enquanto profissional, enquanto mestrando, partiu muito das informações da mídia, da própria mídia, né? Como que a mídia ela falava das medidas de prevenção do Covid-19, mas ela não conseguia comunicar para a favela, né? E como que os moradores estavam sendo orientados às medidas de prevenção, no sentido de adequar mesmo essa informação à realidade, sabendo que dentro da favela, questões como água, luz, saneamento básico, são demandas históricas, né, que atingem a população favelada. Então, assim, parte muito disso, desse incômodo, né, sobretudo da gente não estar se sentindo contemplado com as informações, né, e com aquilo que a mídia falava sobre o Covid-19. O A Rocinha Resiste, ele é um coletivo de moradores aqui da Rocinha, que busca articular com outras favelas, entendendo as favelas também como pontos em comum, apesar das favelas serem diferentes uma das outras. E a gente parte muito de entender de que forma que a gente poderia estar atuando nesse contexto, no sentido de reivindicar, né, serviços e reivindicar medidas concretas ao Estado, nesse momento tão difícil, tão atípico, né, não só para as favelas, mas para o mundo. E a gente começa, sobretudo, a pensar de que forma, o que os moradores estavam precisando. E aí o coletivo ele faz um questionário muito simples e passa aos moradores no sentido de levantar alguns dados locais para poder entender o que os moradores estavam precisando naquele momento. E isso acabou tornando-se uma pequena pesquisa de cunho muito exploratório, que inclusive tem algumas questões metodológicas que a gente tivemos aí uma consultoria, né, de alguns pesquisadores, parceiros da nossa rede, que estiveram analisando esses dados durante esses dias, e para a gente partir aí para dois eixos de atuação fortes dentro do coletivo. Um eixo é muito ligado às políticas públicas, a entender o papel do Estado, né, nesse momento tão difícil para a Rocinha, e o segundo eixo é muito na prevenção, né, uma ação concreta, o que nós, moradores, podemos estar mobilizando junto com esses diversos atores do território em prol dessas famílias, né? Então, a gente começa a coordenar e a organizar uma grande campanha de arrecadação de cestas básicas, de produtos de higiene e limpeza, entendendo que
Rocinha tem localidades com famílias em situação de extrema vulnerabilidade, e a gente também parte para um diálogo com a saúde, com os equipamentos de assistência social do território, que muito tem nos orientado para que a gente consiga, de fato, chegar a essas famílias. E ainda que como uma medida, né, de caráter emergencial, isso tem acontecido muito, inclusive dentro de alguns movimentos e outros coletivos de favela que estão buscando essa mobilização. Leandro, eu Muito posso te perguntar um minutinho? claro, Irene. Assim, nós sabemos que você está circulando a Rocinha direto, em contato direto com os moradores, entregando tanto informações quanto materiais de prevenção. Então, você está sentindo o clima, como as pessoas estão vivendo esse momento. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sabemos que há subnotificações, mas já existem óbitos. Se você pudesse falar um pouco desse clima e, inclusive, como isso está atingindo as crianças e a população jovem na Rocinha. O clima é de muita insegurança e incerteza, né, dos próximos meses. Até agora temos 4 casos confirmados de coronavírus, né, de pessoas infectadas. Isso até onde eu acompanhei, isso pode ter sido atualizado ao longo da tarde. 4 óbitos, né, Leandro? Oi? 4 óbitos, você está se referindo? Não, 4 casos confirmados e 2 óbitos que até então, sob suspeita, que ainda estão a ser confirmados também. Tá? Esses 4 casos confirmados são 3 rapazes e uma mulher. A gente teve acesso a essa informação ontem pela prefeitura. O Fala Roça, que é uma mídia comunitária, também compartilhou isso junto aos moradores. E a gente acredita, enquanto morador, que, na verdade, esses números são maiores, porque não tem o teste em massa, ou seja, há muitas pessoas que estão relatando ir à UPA e às clínicas da família e receberem uma notificação da saúde, um atestado que estão sob suspeita, e essas pessoas elas ficam em isolamento, né? E aí, muito respondendo o que a Irene perguntou sobre como que ficam as crianças, como que ficam os jovens nesse contexto, né? Assim, tem sido muito difícil. Eu sou assistente social de uma casa espírita que atua aqui na Rocinha há mais de 50 anos, e lá eu tenho um trabalho com crianças e adolescentes e as famílias, né? No serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, um serviço que é tipificado pela política de assistência social. E a gente tem percebido, né, a dificuldade, inclusive, das crianças permanecerem dentro de casa, porque são crianças que moram, algumas moram em condições precárias, que não tem espaço, inclusive em casa. Imagina uma casa que moram 8 pessoas, 5 crianças, como que também está sendo difícil para essas crianças essa convivência, né? E agora, com toda essa rede de proteção, de atenção às crianças, não podendo atuar dentro do território, ou seja, estarem de portas fechadas, a gente se pergunta como que deve estar sendo difícil, né? As crianças estão sem aula, os pais estão em busca, né, aí de alternativas. Eles têm perguntado muito sobre a renda emergencial que foi aprovada agora recentemente, né? Porque, de fato, há um número considerável de famílias e de trabalhadores que estão aí, né, na chamada informalidade, autônomos, e que, nesse momento, estão dependendo, de fato, dessas ações, de toda essa mobilização, dessa articulação, né, por exemplo, dos coletivos e dos grupos que atuam dentro da Rocinha em busca de pelo menos, garantir aí para os próximos meses a sua alimentação. Então, realmente é um contexto muito difícil para essas famílias. Queria também fazer aqui uma pergunta para o Leandro, porque eu acho que, na verdade, são duas, né? Uma, você falar um pouco sobre o que é o Rocinha Resiste e dessa rede a que você fez referência aí mais uma vez na sua fala, né? Essa rede de atores da sociedade civil. A segunda pergunta é se vocês têm identificado uma ação clara do poder público, especialmente municipal, no sentido de
está criando condições para, num cenário aí de ampliação da difusão da Covid na Rocinha, ela poder ser melhor atendida. São duas perguntas, uma sociedade civil, outra poder público. Sim. O A Rocinha Resiste é um coletivo de moradores de favela que faz uma articulação, né, como já falei, com outras favelas e também tenta fazer essa articulação, inclusive, com as universidades também, buscando discutir questões emergentes e históricas do contexto, né, da favela, da Rocinha. Então, a gente discute moradia, discutimos educação, discutimos saúde no contexto da favela, direitos humanos, segurança pública. Esse coletivo ele tem 2 anos, tá? Ele surgiu em um contexto de intervenção militar na Rocinha, né? 2018, onde um grupo de moradores questiona porque sempre os favelados têm que ser pautados por pessoas de fora da favela e por que os moradores não têm essa mobilização de discutir sobre a sua realidade, fazendo essa articulação, né, com a cidade e com as outras favelas, e que aquele momento era a hora da gente poder falar o que a gente quer enquanto morador de favela, inclusive poder reivindicar isso, né? Reivindicar essa efetividade das políticas públicas que são pensadas para a favela, nessa articulação com outros movimentos e com a própria academia, que tem sido também uma grande parceira nossa. Então, quando eu falo de rede, na verdade, eu falo de instituições que atendem famílias aqui dentro da Rocinha, né? Eu falo também de outros coletivos como Rocinha Sem Fronteiras, que também tem um histórico aí de atuação, sobretudo reivindicando a água, o saneamento básico, com lideranças comunitárias importantes, como Maria Helena, que atua na área da saúde, o Martins, que tem uma militância, né? Toda uma história de reivindicação do saneamento básico na Rocinha, Firmino, que traz consigo muito essa discussão sobre memória. Então, essa rede, né, que está dentro da favela discutindo e trazendo esse debate, sobretudo pensando nas políticas públicas, né, e nessa relação contraditória que perpassa nessa relação entre Estado e favela. Qual foi a outra pergunta que você me fez? Sobre a atuação do poder público nesse momento. Então, a atuação do poder público, né? Acho que assim, o sentimento, e aí trazendo muito sentimento mesmo de morador, mas trazendo também a minha visão enquanto profissional, enquanto assistente social. Acredito que assim, o poder público, nesse momento, deveria estar fazendo mais, né? Por exemplo, a gente tem aí o CRAS, que dentro da área da assistência é quem faz a gestão do território, e a saúde também, que tem atendido essas famílias. A gente percebe, sobretudo, né, uma precarização das condições de trabalho dessas equipes. A gente não vê o Estado tomando medidas concretas para as favelas. Então, eu acredito que nesse momento, mais uma vez, os moradores tendo que se organizar, porque isso não acontece de agora, né? Esse movimento dos moradores terem que ir para a rua e reivindicar por seus direitos em períodos e em contextos difíceis, né? Isso já faz parte mesmo de um histórico de resistência social em que a gente fica muito incomodado, porque enquanto coordenador de um coletivo, a gente entende que o que a gente está fazendo, o Estado deveria garantir. O Estado deveria garantir nesse momento dos benefícios eventuais, que é uma modalidade de proteção social para as famílias, sobretudo em contexto de calamidade pública, em que talvez a cesta básica deveria estar sendo, penso eu, que as cestas básicas deveriam estar sendo garantidas pelo Estado e ser uma medida muito não focalizada nos mais pobres, mas de cunho universal, que todo aquele morador que precisasse nesse momento, trabalhador informal, autônomo, pudesse ter acesso a esse tipo de benefício, né? E o que você vê são os moradores tendo que ir para a linha de frente, andar pelos becos, vielas da favela, de casa em casa, se organizar, pensar em toda uma logística de distribuição, criar critérios, e você percebe que
o Estado, ele até se faz presente, ele não está ausente, ele se faz presente, mas parece que a prioridade dele, de fato, não é garantir medidas concretas para a população. Então, por uma questão de sobrevivência, enquanto morador, a gente tem um lema, né? Nós por nós. Eu acho que fala muito desse histórico, né? Então, assim, é um pouco do que o coletivo A Rocinha Resiste tem tentado fazer. E não pensando só enquanto coletivo, mas pensando também como que a gente fortalece as instituições que já estão aqui há anos também, que atendem essas mesmas famílias. E é por isso que a gente também tem repassado boa parte das doações que a gente recebeu para a sociedade civil, né? A gente tem feito aí parcerias com setores da própria igreja evangélica, a gente tem fortalecido terreiros de umbanda, a gente tem fortalecido creches comunitárias com doações, buscando agir de forma coletiva nesse momento, né? O Leandro, você menciona, né, as lutas históricas da Rocinha e essa tradição de que os mutirões e os moradores acabam tendo que tomar medidas que o Estado deveria assumir, como a questão da coleta de lixo, né, o saneamento básico, históricas, sem resultados, e parece que a prioridade acaba sempre sendo a tal segurança pública, que não necessariamente atua em favor da segurança dos moradores. E esse é um caso clássico agora, que a segurança dos moradores tem que ser prioridade número 1, né? Então, talvez você pudesse falar um pouquinho para a gente como que se pode ajudar mais, enfim, outros, como se pode, em primeiro lugar, a própria PUC, que é uma vizinha que está comprometida, estamos preocupados e tentando, né, nós, outros professores, Marcelo e outros vários departamentos, tentando ver que outras possibilidades de apoio podem chegar à Rocinha. Então, essa é uma mensagem que você passaria para os outros e como isso pode circular mais em termos de informação dentro da própria Rocinha. O que você acha? Eu penso assim que a PUC, acho que ela tem muito a contribuir, né? Eu percebo também já a própria busca, né, dos departamentos de estarem próximos à Rocinha e de fazer essa articulação com a Rocinha. E eu falo do CIESP, e aí eu falo também do professor Marcelo Burgos, né, que estivemos presentes aí numa reunião aqui na Rocinha para discutir sobre o projeto Comunidade Cidade, né, sobre o plano diretor da Rocinha, enfim. E eu acho que nesse momento é muito importante, né, essa nossa articulação com a PUC, que está tão próxima, sobretudo pensando como que a gente pode estar informando melhor a população sobre essas medidas de prevenção, trazendo, inclusive, pensando nos seus projetos, né, de pesquisa, em formas da gente poder subsidiar políticas públicas através dos projetos que estão voltados nessa articulação com a Rocinha. A gente tem falado muito assim nesse momento sobre a importância, inclusive, da academia estar próxima, né, fortalecendo essas ações que essas instituições, né, já estão fazendo, não só os coletivos, mas a própria sociedade civil, ou seja, como é que a PUC se aproxima, né, dessa rede que atende a população da Rocinha. Eu acho que a gente tem muito ao que se pensar nesse momento. Nos próximos meses serão meses difíceis, mas que é um pouco disso, né? Assim, acho que a gente pode buscar ampliar essa relação no sentido de fortalecer essas ações que estão acontecendo, né? E aí eu acho que fica aqui também o convite para pensarmos, para continuarmos juntos, né, nessa busca de garantir essa atenção à população, seja às crianças, aos adolescentes, mas também a essas instituições que são tão necessárias nesse momento e que se colocam à disposição para estar atuando dentro da Rocinha, né, no território. Isso eu respondi. Leandro, eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com a questão da informação e
e às vezes a difusão dessa informação e também a notícias que podem ser falaciosas, né? Então, o Itamar, do Grupo Eco, lá no Santa Marta, na nossa roda de conversa anterior, ele disse que teve um dia que ele acordou e parecia que o Santa Marta estava normal, assim, parecia que não havia uma epidemia. Então, eu quero saber como é esse clima na Rocinha nesse sentido, assim, se as pessoas estão, o quanto elas estão acreditando ou não, quais são as fontes, né, que elas estão ouvindo, que a gente sabe que tem muita fonte por aí não confiável, né, inclusive oficiais. Eu tenho uma posição quanto a isso, porque como estou acompanhando, né, e estou indo para a rua, né, claro, usando todas as medidas possíveis de segurança, com máscara, com álcool em gel, luva, mas a gente precisa de ir para a rua para estar, enfim, para estar atuando no coletivo enfim, nesse trabalho que a gente tem feito aí durante esse período. E eu percebi que o que atrapalhou muito, viu, o entendimento da população foi a própria fala do presidente. Quando o presidente ele desconsidera a medida de proteção de isolamento, que acho que é uma das principais, que é o isolamento social nesse período, a quarentena, e quando ele fala que o comércio deveria voltar, que dá a entender, né, que o isolamento poderia ser flexibilizado, né, uma forma de isolamento vertical, e a gente percebe que depois da fala do presidente, né, junto com a fala do prefeito, e aí o governador, né, da cidade do Rio de Janeiro tem uma outra fala dizendo que não, que é para a população continuar em casa, a gente percebe que nos próximos dias a população de fato volta às ruas de uma forma mais intensa, né? E é o que a gente tem percebido. De fato, as pessoas elas ficam muito confusas, né? E para além disso, ainda tem também uma questão das pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade maior e que saem em casa em busca de serviços. Então elas vão até o CRAS, elas querem saber quanto que o benefício da renda emergencial ele vai ser aprovado, elas querem saber onde que estão entregando cesta básica, elas vão até o posto querer ter alguma orientação. Então, isso fala muito assim, né, de como que essa medida também do isolamento, da própria quarentena, ela coloca em xeque um privilégio e que, por vezes, não se adequa a essa realidade da favela, né? Em que a pessoa tem que sair de casa para comprar o pão, em que a pessoa circula, em que, né, as pessoas já estão acostumadas a dia de domingo a ir para a feira. Então, isso tem sido muito difícil, a gente bater nessa tecla, né? Que nesse momento é importante ficar em casa. Quanto a isso, a gente tem uma campanha que está percorrendo aí pela Rocinha de conscientização dos moradores, dizendo, com orientações da saúde, pedindo para que nesse momento as pessoas continuem em casa. Mas eu confesso para vocês que tem sido muito difícil. A gente tem percebido que as pessoas estão mais nas ruas. E você tem visto que há várias pesquisas, né? O CIESP mesmo conduziu algumas, mostrando o alto índice de tuberculose e hanseníase na Rocinha, dos mais altos do Brasil, e as crianças estão bastante expostas, os jovens também. E aí você mencionou o confinamento na casa pequena, sem ventilação. Então, nós temos, além da ameaça do Covid-19, nós temos um prejuízo à saúde em muitos aspectos. Então, a situação é extremamente grave. Vamos ver como apoiar, né, mais com as informações, como o Theo perguntou, que as informações possam chegar às pessoas de forma mais convincente. O que mais se pode fazer, Leandro? Irene, é bem lembrado, né? Além do Covid-19, a saúde aponta que a gente também tem problemas relacionados à própria epidemia de dengue no Brasil, a própria campanha que começou da influenza, né? Que é a gripe. Então, assim, a gente tem uma pandemia no meio de outras epidemias, né? E como você bem menciona, que no contexto da favela, né, de condições de moradia precária, de um adensamento populacional, da falta de saneamento básico, isso acaba agravando ainda mais a situação, né? Você traz os dados da tuberculose, que é uma preocupação na Rocinha, de fato,
E a gente pensa que assim o papel, sobretudo, das políticas públicas nesse momento dessa intervenção de maneira intersetorial, né, em que a saúde dialogue com a educação dialogue com a assistência, para que a gente possa amenizar os impactos, né, desse momento, desse contexto. E aí é aquilo que eu já falei para vocês, é muito difícil pensar, sobretudo, nesse momento, como é que a gente garante aí, né, essa proteção para as crianças, para os idosos, né? A gente tem conversado muito, pensando em como é que a gente consegue, por exemplo, continuar aí o trabalho com as crianças, ainda que a instituição esteja fechada, né? Então, como é que a gente garante minimamente que a gente faça um trabalho com as crianças? Então, o que a gente tem pensado muito é nesse acolhimento a essas famílias, ainda que esse acolhimento nesse momento ele seja via telefone, né? E buscando incentivar e entender como que se dá essa convivência, né? Num contexto tão difícil como esse. Então, a gente tem percebido as crianças muito ansiosas em casa, perguntando aos seus responsáveis, né, por que tudo isso está acontecendo, eles não entendem tanto. E, sobretudo, aquelas que estão tendo agora, inclusive, que fazer as atividades, né, de casa com os recursos da internet, né, elas estão fazendo, as mães falam, e os pais da dificuldade das crianças seguirem o seu processo de aprendizagem através das aulas online, né? E aí eu falo aquelas que têm condição disso, outras nem têm acesso à internet, né? Então tem essa dificuldade mesmo, estão sem aula e a gente se pergunta até quando que vai ficar, né, essa situação. Então realmente são questões que a gente precisa analisar e refletir para a gente entender, porque de fato a gente tem muito aí ainda o que refletir, né, desse momento. Oh, perfeito, Leandro. Marcelo, tem algo mais a perguntar? Irene? Eu perguntaria rapidamente, o Leandro mencionou uma pequena pesquisa, né, Leandro, entre os moradores. Eu acho isso super importante, porque faz um survey de opiniões. E o que vocês têm aprendido com essa pesquisa? Olha, essa pesquisa, ela parte mesmo do início, né, de quando o Coletivo A Rocinha Resiste começou a pensar de que forma que ele ia atuar, né, no contexto de pandemia, pensando na Rocinha. E aí a gente decidiu fazer algumas perguntas, né, passar um questionário com algumas perguntas aos moradores, sobretudo entendendo o que esses moradores precisam nesse momento, quais as medidas de proteção eles estavam conseguindo cumprir. E aí esses dados foram analisados, a gente já tem esses dados todos organizados, a gente ainda não tem um relatório dessa pesquisa, porque ainda está em andamento, né? Tem pessoas voltadas a nos dar esse apoio. E aí, trazendo um pouco já assim, do que a gente pôde perceber durante esse processo, é que a água foi uma tecla assim, que a população bateu muito, né? Localidades que ficaram 5 dias sem água, eu fiquei 2 dias sem água em casa e fiquei assim, caramba, como é que a gente consegue cumprir uma medida básica, que é lavar as mãos se a gente não tem água em casa? Mas é aquilo que eu falei, né? Isso não é uma realidade de agora. Isso é um problema histórico da Rocinha, histórico da distribuição de água da Rocinha. A Rocinha tem um reservatório hoje da SEDAI, né, na parte alta, mas a distribuição ainda é muito precária, né? Localidades que têm água, que a distribuição é garantida, e outras localidades acabam ficando sem. Então, um desafio nosso, é uma tecla que a população bate muito, né? De que essa distribuição de água seja efetiva, que ela, de fato, chegue, né, nas diferentes localidades. E aí, essa pesquisa, ela tem alguns probleminhas metodológicos, porque foi feita, né, de uma forma, digamos assim, sem uma discussão maior,
mas é um questionário, inclusive, que temos conversado, que ele pode servir de base para outros estudos, e aí eu acho que é muito interessante, viu, Irene, o envolvimento da PUC, né, com essas futuras pesquisas. A Rocinha, assim, e o próprio coletivo A Rocinha Resiste tem falado muito, assim, nessa nossa busca por entender, né, essa realidade e pensar projetos de pesquisa, né? E, enfim, o Departamento de Ciências Sociais já também busca, né, fazer essa articulação com a Rocinha, o CIESP também já faz isso e, inclusive, tem um projeto agora, né, voltado para a primeira infância, em contexto de vulnerabilidade. Eu estou tendo a oportunidade de participar enquanto assistente de pesquisa. Então, acho que essa nossa, né, busca também e esse nosso diálogo com a academia a partir de projetos de pesquisa, eu acho que tem muito a nos apoiar no sentido de levantamento de dados, né? Seja da infância, da juventude, seja pelas questões de moradia, né? Seja pelas políticas, as diferentes políticas públicas, né, pensadas para a favela. Então, acredito que é uma forma da gente poder, de fato, dessas pesquisas, né, apoiarem aí a formulação de políticas públicas que, de fato, sejam efetivas, né? Fica feito o convite, né, Leandro, Isso. para essa união dos departamentos, né? O Marcelo Sim. Burgos vem puxando bastante, e aí o Departamento de Serviço Social, que aí eu represento nesse coletivo da PUC, e vários outros, nós vamos adensar essa união dos departamentos. Isso ocorre antes de todas essas informações de pandemia, porque nós sabemos, como você falou, são várias epidemias no meio de uma pandemia que é global. Então, talvez possamos ser mais efetivos junto com vocês a partir dessa ação mais unificada da própria PUC, né? Eu acho que fica, inclusive, né, Marcelo e Theo, essa ideia da gente montar uma roda de conversa com quem está à frente dessa pesquisa e nós conversarmos sobre a pesquisa, porque ela traz aí a opinião pública local sobre as várias questões que atravessam a atual problema do Covid-19, né? O que vocês acham? Acho fundamental trazer essas pesquisas de uma perspectiva local, né? Inclusive, parte da proposta, se eu não me engano, é justamente transpor o muro da universidade, né? Fazer uma ponte aí. Concorda, Marcelo? O que você acha? O microfone dele tá desligado. Com certeza, Irene. Queria aproveitar para, de um lado, corroborar o que você está trazendo. Eu acho que há, Leandro, na PUC, nesse momento, um processo que estava começando antes da gente ter sobre nós essa pandemia, né? Mas um processo de articulação de vários departamentos, ciências sociais, serviço social, arquitetura, filosofia, letras. A gente está construindo aqui na universidade o que a gente está chamando de UNIR, né? Que, na verdade, vai ser um núcleo de estudos, de pesquisa, de articulação com a Rocinha, né? É óbvio que a PUC já tem uma longa história de relação, de muitas relações com a Rocinha, mas a gente está sentindo falta justamente de algum nível de coordenação que possa potencializar essa nossa relação com a universidade. Inclusive porque temos aqui, como você sabe, cerca de 50, 60 alunos, aliás, até um pouco mais, chega a 70 estudantes de graduação e pós que moram na Rocinha, para além dos seus funcionários, muitos deles também moradores da Rocinha. Então, uma relação que é natural, que é orgânica, e eu acho que a gente está, digamos assim, se ressentindo de construir uma agenda mais propositiva, mais ousada, mais ambiciosa. Nesse momento em particular, né, que a nossa atenção começa realmente, ela está voltada para a Rocinha, porque a gente está percebendo que a situação da Rocinha poderá se tornar extremamente grave,
né? Pela localização dela. Em torno dela, os bairros estão todos contaminados, né? Toda a fragilidade, a vulnerabilidade sanitária da Rocinha, né? As condições de moradia, como você bem falava. E isso faz com que a gente esteja extremamente preocupado, né? Sim, e, ao mesmo tempo, pensando muito que ações, que providências, o que está ao alcance da universidade, no sentido de tentar mitigar o impacto dessa pandemia na Rocinha, né? Então, a gente criou esse espaço aqui de conversa. A ideia, o Theo vem conduzindo isso, né? Eu acho que a ideia é a gente realmente usar esse espaço. Acho que é um espaço importante. Minha avaliação é que a gente precisa muito dar visibilidade às questões que dizem respeito ao cotidiano da Rocinha, né? Daí a importância de uma fala como a sua, de alguém que não só mora e milita, mas tem nesse momento caminhado nas entranhas da Rocinha, né? E sentindo muito mais de perto, né? Como as coisas estão caminhando, tá? Nossa ideia é que a gente possa fazer já ao longo dessa semana. A gente está com muita urgência, né? Na verdade, é um outro tempo que a gente está vivendo, uma outra temporalidade, né? Em todos os sentidos, né? E a gente entende que incrementar muito a troca e as informações para fora da Rocinha. E a universidade é um meio importante para que isso ocorra, tá? Então, eu, em nome aqui do departamento, também agradeço muito a sua generosa contribuição, tá? E com a Irene, que é minha parceira, minha companheira em todas essas frentes que a gente vem construindo em relação à Rocinha, muito especialmente o tema da criança e do adolescente, mas num momento como esse, eu acho que é a população como um todo, né, que está em jogo, muito especialmente os idosos. Eu também, em nome do Departamento de Serviço Social, queria agradecer muito a toda essa nossa união aqui, agradecer ao Leandro pelas palavras que eu acho que nos toca profundamente o coração. A urgência é grande, conte conosco e vamos juntos vendo o que mais, né, podemos fazer. Então, muito obrigada, ao Theo também. E aí, quem sabe, muito em breve, uma roda de conversa sobre sobre as vozes da Rocinha, sobre essas demandas no contexto da pandemia. Fica como sugestão. Obrigado, também agradeço, né, pelo espaço para poder falar um pouquinho de como tem sido essa experiência. Acho que eu finalizo também a minha fala falando muito de que a gente tem pensado, sobretudo, na saúde pública, de como que fica, né, em um momento em que os casos de Covid-19 têm aumentado na Rocinha, e aí a gente, enquanto morador, acredita que esse número é bem maior do que os dados oficiais, por conta dessa testagem não estar sendo feita em massa, né? E muito nos preocupa sobre a capacidade, né, sobretudo de recursos humanos, de médicos, de profissionais da saúde e, sobretudo, de um espaço que possa estar recebendo os moradores que, porventura, venham a testar positivo nos próximos dias, semanas e meses. Então, a gente tem pensado muito como que a gente reivindica um espaço que seja pensado um espaço para atendimento dessa população, né? A gente sabe que isso não é uma medida simples de ser pensada, mas, inclusive, a gente já tem conversado com alguns parlamentares para que algum espaço, seja ele público, seja ele privado, seja pensado para receber esses moradores em um momento, digamos assim, de um caos da saúde pública, sobretudo a local, né? Bom, obrigado a todos. Obrigado, Leandro. Obrigado, Irene. Obrigado mais uma vez, Marcelo. E aproveitando a fala da Irene, faremos sim outras rodas de conversas e entrevistas, vista a importância e a urgência da situação atual. Então, obrigado a todos. Tchau, tchau.